Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo e neste vídeo vamos então agora pegar aqui no Linux Ubuntu, vamos descarregar a última versão, verificar os requisitos mínimos dessa mesma versão e fazer a instalação e configuração no VirtualBox. Ora, vamos abrir aqui o browser e na página do Google vamos pesquisar por Ubuntu. Vamos abrir aqui o site ubuntu.com, mais uma vez, tal como já tínhamos visto na parte da utilização do VirtualBox, devem utilizar sempre o site oficial de tudo o que estivemos a descarregar, neste caso será aqui o ubuntu.com. Vamos clicar aqui neste link e vamos aqui em cima ou aqui a opção download, ou podemos clicar aqui já em Get Ubuntu 20.10. Clicando aqui, vamos passar aqui para o Ubuntu Desktop, temos aqui outras versões que poderíamos também instalar, vamos para já clicar aqui no Ubuntu Desktop. Temos aqui as informações de requisitos mínimos da máquina. Lá está um processador de 2 GHz dual core ou posterior, 4 GB de memória RAM, 25 GB de espaço em disco. É aconselhável terem uma ligação à internet, precisamente porque durante a instalação vamos fazer aqui a utilização e a verificação de atualizações. E uma drive DVD ou uma porta USB para colocarmos lá então a instalação. Neste caso, como nós estamos a utilizar a máquina virtual, não vamos precisar de nenhuma destas duas opções, mas se estivéssemos a trabalhar com a máquina física, iríamos necessitar. Ora, vamos clicar aqui em Download e vamos aguardar alguns segundos que o download seja então iniciado. Ok, aqui está ele, vamos fazer aqui guardar. E neste caso ele tem aqui a informação que demorará cerca de 1 minuto. O download são cerca de 2.6 GB, por isso nem é alguma dimensão. E então vamos aguardar aqui que este download termine. Entretanto, vamos aproveitar aqui este tempo e vamos já começar a configurar a nossa máquina virtual. Ora, eu vou abrir aqui o VirtualBox. E vou criar então aqui uma nova máquina virtual. Vou clicar aqui no botão de New e vou dar aqui como nome à máquina virtual um nome sugestivo então da máquina que eu estou a criar. Como eu vos disse anteriormente, é sempre importante nós darmos nomes sugestivos, não só para automaticamente ser selecionadas aqui as opções da máquina virtual, mas também para nós conseguirmos mais facilmente entender que máquina é que é aquela. Neste caso vamos colocar aqui Linux Ubuntu. Vamos fazer aqui o seguinte. Aqui na memória eu vou colocar 8 GB. E vou colocar 8 GB porque a minha máquina física tem 16 GB disponíveis. E eu vou aqui mostrar-vos o seguinte. Se eu vier aqui ao gestor de tarefas, aqui na parte do desempenho, reparem, eu tenho 16 GB na minha máquina, estou a utilizar 5, por isso eu der aqui uns 8, ainda consigo ter aqui no limite, utilizando toda a memória que eu estou a dar à minha máquina virtual, eu consigo ainda ter aqui uma quantidade de memória bastante razoável e com bastante espaço ainda extra para a minha utilização. Caso não tenham tanta memória, podem colocar menos. Eu normalmente sugiro sempre que a memória que vocês colocam na vossa máquina virtual seja no limite 50% da memória que vocês têm na vossa máquina física, precisamente para garantir que haja esta margem de manobra para a máquina física funcionar de forma correta do que a máquina virtual. Okay? Aqui vamos fazer o seguinte. E aqui neste caso vamos criar aqui um novo disco para a máquina. Okay? Coisas que nós temos que ter sempre na máquina. Uma quantidade de memória e um espaço em disco. Vamos aqui fazer Create. Vamos seguir sempre estas opções todas. Estas aqui seriam opções internas de disco da máquina virtual e do VirtualBox. Vamos fazer o seguinte. Aqui vamos colocar dinamicamente alocado. O dinamicamente alocado permite-nos nós termos aqui alguma margem de manobra para conseguirmos, caso não estejamos a ocupar todo o tamanho em disco, colocar apenas o necessário. O que nos leva a que a máquina demore mais um bocadinho, seja um pouco mais lenta. Se tivermos aqui o Fixed Size, eu colocar aqui por exemplo 20 GB, automaticamente esses 20 GB serão alocados à minha máquina virtual, mesmo eu não os estando a usar. Daí que eu coloco normalmente dinamicamente alocado. Fazemos o seguinte, e vamos colocar aqui os 25 GB
recomendados, apesar de não irmos utilizar os 25 GB. Criar, e temos a nossa máquina aqui criada. Algo que eu vou fazer antes de fazer o arranque da minha máquina virtual. Vamos selecionar aqui as settings, e eu tenho selecionado aqui a minha máquina virtual, vou fazer aqui as settings, e vamos alterar aqui os dados do processador. Ou seja, eu vou aqui a System, Processor, e eu tenho aqui o meu processador. O meu processador é um processador de 4 núcleos, então o que eu vou fazer é aumentar aqui para 4 CPUs. Vou fazer aqui um OK. E agora sim, tenho a minha máquina pronta para iniciar aqui a instalação. Vou aqui fazer Start. Aguardamos alguns segundos. Reparem que aqui a imagem já terminou de ser descarregada. Inclusive eu vou minimizar aqui a janela para vermos que temos aqui isto aqui atrás. Vou também minimizar aqui a janela do VirtualBox e vemos que temos aqui apenas a janela do Ubuntu, que é a janela que vamos utilizar. Eu vou clicar aqui para escolher um disco virtual e vou adicionar aquele disco aqui. Ou seja, eu vou aqui acrescentar Add. Tenho aqui já para o ambiente de trabalho, vou selecionar aqui este disco, Choose, e reparem, temos aqui o disco já associado então à nossa máquina, e vamos aqui fazer Start para que a instalação seja então iniciada. Okay. Agora necessitamos de aguardar um pouco para que a instalação seja iniciada e seja completada. Eu vou aqui maximizar esta janela, embora aqui a instalação esteja a ser feita com uma dimensão diferente daquela com que nós estamos a trabalhar neste momento, mas isto é algo que nós vamos ver mais para a frente como é que podemos resolver. Okay? Aqui nesta fase, o que é que eu vou fazer? Vou aumentar a velocidade do vídeo sempre que haja alguma operação que esteja a ser mais demorada e que não haja necessidade de nós estarmos aqui a aguardar por esse processo. Okay? Relembro também que este processo pode ser feito de uma forma mais rápida ou mais lenta, consoante as características da máquina que vocês estão a trabalhar, seja a nível do processador, seja a nível de memória que vocês atribuíram à máquina virtual, seja a nível do disco com que estão a trabalhar. Neste caso aqui, como viram, eu estou a trabalhar com uma máquina que tem 8 GB de memória RAM. No total da minha máquina física eu tenho 16 GB, aloquei 8 GB para a minha máquina virtual e estou a trabalhar em cima de um SSD. Ou seja, a velocidade que eu tenho já é superior do que se eu tivesse um HD normal. Okay? Para além disso, eu tenho aqui um i7 de 4ª geração, não é uma máquina com um processador muito atual, mas ainda funciona bastante bem. O que é que vamos fazer aqui? Primeira escolha da língua com que nós vamos estar a trabalhar. Nós vamos fazer aqui a instalação em inglês, mas se quiserem instalar de uma outra linguagem é completamente igual. E podemos fazer aqui o testar o Ubuntu, ok? E clicando aqui nós saltamos diretamente para dentro do Ubuntu, para uma versão quase que portable, para nos permitir fazer alguns testes e utilizar aquela distribuição sem necessidade de a instalar, embora seja uma versão mais reduzida e mais limitada. No caso específico que nós estamos a trabalhar aqui, nós queremos fazer mesmo a instalação e colocar essa instalação completa. Então vamos clicar aqui em Install Ubuntu. O passo seguinte é o layout do teclado com que nós estamos a utilizar. E aqui é extremamente importante nós darmos aqui o layout do teclado com que estamos a usar, precisamente para garantir que quando nós clicamos numa tecla, essa tecla será reconhecida de forma correta na nossa máquina. Aqui neste caso eu estou a trabalhar com o teclado português de Portugal, então eu vou puxar aqui para baixo, ou com o layout português de Portugal. Então vou colocar aqui, selecionar aqui português. Podemos testar aqui se os símbolos estão a ser colocados de forma correta, ok? E fazemos aqui continuar. De seguida, temos aqui a hipótese da instalação normal ou instalação mínima. Na instalação normal nós vamos instalar já o software normal, o software inicial que nós temos na nossa máquina. No caso da instalação mínima vamos instalar apenas aqui
o browser e alguns utilitários mais básicos. Neste caso vamos querer fazer já a instalação normal, já com a grande maioria do software que vem automaticamente junto com o Ubuntu. No caso aqui nas outras opções, nós vamos manter marcado também a opção de descarregar os updates enquanto estamos a fazer a instalação. Aqui esta última opção de instalar software de terceiros, como por exemplo a parte gráfica, a parte Wi-Fi, não é algo que seja muito necessário porque nós estamos a trabalhar numa máquina virtual. Ele vai utilizar os drivers que nós temos na máquina física. No entanto, se tiverem a fazer uma instalação numa máquina física, e relembro, este processo é feito de forma semelhante numa máquina física, então esta opção poderá ser importante nós fazermos aqui a sua seleção. Aqui neste caso, como estamos a trabalhar em máquina virtual, não há essa necessidade. Vamos fazer continuar. Relembro que há alguns tempos de espera que poderão ser mais rápidos ou mais lentos consoante a máquina onde vocês estão a trabalhar e as características dessa máquina, seja em termos de memória RAM, seja em termos de disco, seja em termos de processador. E aqui neste caso nós vamos verificar a parte das partições do disco. Neste caso, como nós estamos a colocar numa máquina virtual que vai ser exclusiva para o Linux Ubuntu, nós não nos vamos preocupar sequer com partições, ou seja, vamos pedir à máquina ou vamos pedir à instalação para que limpe todo o disco e instale o Ubuntu, e a tabela de partições será criada de forma automática através das definições padrão, ok? Vamos aqui fazer Install Now. Caso quiséssemos fazer uma tabela de partições específicas, podemos colocar em Something Else e iríamos fazer essas partições. Aqui reparem, é-nos informado aqui a tabela de partições que vai ser criadas e vamos fazer continuar. E a partir deste ponto é o ponto em que a instalação vai ser iniciada efetivamente. Nós aqui já estamos a fazer algumas configurações e a instalação já está a ser feita por trás. Aqui neste caso vamos colocar o fuso horário, neste caso eu vou colocar o fuso horário de Lisboa, continuar. E vou colocar agora aqui o meu nome, okay? Que será o nome do super administrador da máquina, ok? Aqui vou colocar aqui Bruno, e a password. Esta password é essencial para sempre nós sabermos qual é basicamente vai ser a password que nós vamos atribuir ao super administrador, ok? Ao utilizador que vai ter privilégios máximos na nossa máquina, ok? Neste caso eu vou colocar também aqui Bruno como password, embora isto seja uma password curta e uma password pouco segura, mas neste caso, como estamos a trabalhar com uma máquina virtual, uma máquina para testes, não há qualquer problema. Podemos ainda selecionar aqui se queremos que o login seja feito automaticamente na nossa conta quando entramos, ou se queremos pedir então uma password para entrar quando inicializarmos a máquina. Neste caso, vamos aqui fazer um login automático para que essa entrada seja mais rápida. Lá está, se eu não quiser, ou se eu quiser garantir que ninguém entra na minha máquina, eu devo selecionar aqui esta opção. Neste caso, lá está, mais uma vez, estamos a trabalhar com uma máquina de teste. O que nós queremos é ter aqui a maior performance possível, porque estamos a utilizar aqui testes na nossa máquina, por isso é-nos mais ou menos indiferente, mas neste caso, para aumentar a velocidade, vamos colocar aqui o login automático e vamos fazer continuar. Ok? E estamos então aqui a fazer já a parte da instalação. Está aqui a ser feita a cópia dos ficheiros, e agora sim é o passo em que demora mais algum tempo e o passo que vamos aguardar aqui, e que o tempo vai ser então aqui avançado. Eu vou só mostrar aqui. Há bocado relembram que tínhamos cerca de 5 GB de memória RAM a ser ocupados. Eu venho agora aqui à parte do desempenho e reparem, eu ando aqui à volta dos 12, 13, ou seja, já tenho aqui uma quantidade de memória já bastante assinalável a ser utilizada. Também aqui a utilização do meu SSD tem aqui uma utilização já algo alta, e também o processador aqui com esta utilização. Eu vou manter aqui isto deste lado, e então vamos avançar aqui o vídeo mais rapidamente, e quando esta parte da instalação terminar, voltamos.
E terminamos então aqui a instalação. Como viram, é uma instalação que demora aqui à volta de 10, 15 minutos, sensivelmente. Vamos agora clicar aqui em Restart Now. Eu vou fechar aqui já o gestor de tarefas. Vimos que em termos de memória ele ocupou sempre mais ou menos a mesma coisa. Em termos de CPU de disco é que houve aqui algumas variações em alguns pontos em que aumentou ou diminuiu. Ora, vamos aqui clicar em Restart Now. E queria chamar a vossa atenção aqui para este ícone azul que nós temos aqui. Este ícone é o disco que nós temos e ele vai passar agora para cinzento. Reparem, ele automaticamente se passou para cinzento. Isto é o processo de, se fosse uma máquina física e se fosse uma máquina que nós estaríamos a trabalhar com um leitor, um drive de DVD, e ele tivesse o disco lá inserido, o disco de instalação, ele neste momento ele iria ejetar o disco precisamente para nos dizer, para nós retirarmos o disco, e ele quando fosse agora reiniciar, ele iria arrancar sem o disco de instalação. Aqui no caso da máquina virtual ele faz este processo de forma automática. Caso por alguma razão não faça, podemos vir aqui, botão direito, e selecionamos Remove Disk or Virtual Drive. Ou então, aqui em cima, Menu Devices, Optical Drives, e fazemos exatamente a mesma coisa. Okay? Neste caso, já temos aqui então o nosso disco retirado. Vamos clicar no Enter para ser reiniciada a nossa máquina. E vamos ver então o primeiro arranque do nosso sistema. Aquelas mensagens que aparecem ali com erro é completamente normal, não há problema nenhum. Aquelas mensagens poderão aparecer ou não dependendo da máquina com que vocês estão a trabalhar. E aguardamos alguns segundos para que então o nosso sistema operativo seja então inicializado. Okay? E estamos então aqui já dentro da primeira tela do Ubuntu. Esta parte inicial é aqui a parte de nós fazemos a conexão às contas. Aqui não tem grande interesse, eu vou fazer skip. Next, next e next. Vamos fazer aqui done, mal esteja aqui disponível, ou então podemos chegar aqui em cima e fechar esta janela. Não tem assim grande interesse ou grande problema. Nós estamos aqui a ver esta janela. Algo que vamos fazer agora e que vamos já ter alguma preocupação com isso é a instalação do Guest Additions. O Guest Additions é o que nos vai permitir nós redimensionarmos aqui esta janela e colocarmos a janela então da forma correta. Ok? Vamos aqui tentar que isto termine. Ok, já foi fechado. Então vamos aqui em cima, Menu Devices, e vamos clicar em Insert Guest Addition CD Image. Isto basicamente vai ser o processo de inserção de um disco na nossa máquina, em que nós vamos instalar aqui o Guest Additions, que é um conjunto de drivers para nos permitir, entre outras coisas, fazer aqui o redimensionamento da nossa janela. Vamos aqui clicar em Run. E isto é um processo que vai ser feito praticamente de forma automática. O que é que vamos precisar de colocar? Aqui, password, a mesma password que nós selecionamos para o super utilizador. Reparem que a palavra passe do super user, e vamos autenticar. E agora aguardamos aqui alguns segundos para que a instalação seja concluída. Esta instalação já é mais rápida, tem aqui ainda um ou outro ponto, mas é uma instalação bastante mais rápida e que nos vai permitir ter então este redimensionamento automático da nossa janela. Ok? Está concluído. Vamos aqui clicar no Enter. Okay? Aqui é software que nós temos para instalação. Nós vamos instalá-lo posteriormente. Vamos aqui fechar e vamos já verificar. Vamos já redimensionar aqui a janela. Okay? E reparem, ele ainda não redimensionou automaticamente a nossa janela. Isto é algo que vai variar consoante a máquina que vocês estão a trabalhar. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou reiniciar a minha máquina, clicando ali em cima,
e agora Power Off. E aqui vamos fazer um Restart. Este processo, caso não redimensione automaticamente a janela quando vocês fazem a instalação do Guest Additions, o que podem e o que devem fazer é mesmo este reiniciar a máquina para garantir que o Guest Additions será então aplicado. Mais uma vez, aqui nós temos o disco do Guest Additions inseridos, como podemos ver aqui em baixo no discozinho. Podemos retirá-lo sem qualquer problema, ou seja, vamos fazer aqui o botão direito, Remove Disk. Okay? Aqui muitas vezes o que ele faz é, ele diz que não tem autorização ou que não consegue injetar. Nós podemos fazer aqui um Force and Mount para ele retirar o disco sem qualquer problema. Vamos aguardar aqui alguns segundos então que a nossa máquina seja carregada. Ok, estamos então agora dentro. Vamos aqui maximizar a nossa janela e reparem, automaticamente a nossa janela é redimensionada, ou a resolução da nossa janela é redimensionada. Se viermos aqui e colocarmos novamente mais pequeno, ele redimensiona. E agora, dependente da dimensão que nós colocarmos aqui na nossa janela, algumas demoram um pouco mais a redimensionar, mas reparem que nós conseguimos ter então aqui todo este redimensionamento da nossa janela e esta utilização. Ok? Algo que eu vou fazer em off vai ser aquela instalação de software que nós vimos anteriormente. É basicamente clicar no instalar, colocar a password e mandar instalar. Ok? E posteriormente vamos voltar aqui então ao Linux Ubuntu. Nos próximos vídeos vamos fazer aqui a instalação de forma semelhante à que acabamos de fazer para o Linux Mint e para o Kali Linux. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.